Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nossa lição de número 10, o nosso tema é o pecado do homem segundo o coração de Deus. O nosso texto áureo que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, diz assim: Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Que coisa é essa? O pecado que ele cometeu, o assassinato, as coisas que Davi fez. A nossa verdade prática, somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Irmãos, o pecado é uma ofensa contra Deus. Então, só através da graça do Senhor, não é de graça, é pela graça que nós podemos conseguir alcançar o perdão do nosso pecado. Claro, com súplica, com arrependimento, porque que o nosso tema é o pecado segundo o coração, pecado do homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque quando ele se arrepende de verdade mesmo, não tem remorso. Ele se arrepende com o coração aberto, com súplica, clamando, Senhor, e se arrepende. Muitos dizem, me arrependo, mas já está premeditando um novo erro. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Samuel capítulo 11, do versículo 1 ao 18, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel para que destruíram os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Já vemos aqui no título, na passagem bíblica, que Davi deveria estar na guerra. Davi não era para estar no seu palácio, mas sim na guerra. Se ele estivesse fazendo aquilo que deveria fazer, não tinha feito aquilo que ele não deveria fazer, ou seja, que teria pecado. Não tinha tempo, não ia ter tempo para pecar. Então, quando nós vemos que temos coisas para fazer e fazemos aquilo que não devemos fazer, nós temos tempo suficiente para pecar contra Deus. Por quê? Porque Deus, o propósito do rei era estar na frente da batalha. Uma das coisas que o rei deveria fazer. E por que Davi não estava? Porque Davi ficou no palácio, não queria, ou algum motivo ou outro, mas era para ele estar lá, juntamente com o seu exército, era para ele estar lá na batalha. Mas como não estava, ficou no palácio, e aí nós vemos o que aconteceu. E aí, meus irmãos, vai decorrer aqui que ele estava passeando no seu palácio, ali e tal, naquela coisa, e aí ele viu aquela mulher, talvez não esperando que homens que deveriam estar na guerra estariam ali. Estavam provavelmente tomando banho das suas purificações, e aí Davi a viu. Provavelmente, meus irmãos, era um lugar que não era para Davi estar. Davi, é muito provável que Davi foi ali de propósito, porque mesmo sendo o palácio do rei ali, as cercanias do palácio, era talvez um lugar impróprio para aquele momento ele estar ali. Mas ele foi até lá, ele viu aquela mulher, ficou atraído por aquela mulher, como a passagem bíblica vai dizer. E aí ele pediu, traga aquela mulher, e a mulher veio. Todos nós conhecemos essa história de Betseba e Davi, e aí ele se deitou com ela, e ela foi para casa, e aí depois ela disse para ele que estava grávida, e ele chamou Urias da guerra, embebedou Urias, mas Urias não caiu na dele, porque ele queria que Urias fosse para casa para ter relações, para dizer que o filho era dele, e aquela coisa, para não existir um escândalo naquele momento. E aí foi acontecendo, foi desenrolando isso, aqui no texto vai dizer. Então Davi deu a sentença de morte para Urias, e Urias levou a sentença de morte até o campo de batalha, ao qual entregou para Joabe. Joabe colocou ele no lugar mais forte, onde existiam os guerreiros mais valentes, e Urias morreu. Só para ter uma nota aqui, Urias era um heteu. Urias não era israelita, não era hebreu. Urias, ele era adorador de ídolos, ele tinha se convertido ao Deus de Israel. Muito supostamente todos os estudiosos dizem que ele se converteu, e eu creio que se converteu porque Urias era heteu, e os heteus não eram cristãos, eles acreditavam em outras entidades, era uma nação politeísta e não monoteísta. Então aqui nós vamos ver aqui na nossa introdução, a Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados e erros e fragilidades. Então, nós vemos que é muito interessante quando as pessoas às vezes criticam a Bíblia pelo fato de enaltecer homens que foram terríveis, que cometeram pecados, e a Bíblia não faz nada disso. A Bíblia conta os feitos, a Bíblia conta os seus pontos fortes,
os seus pontos fortes, mas também quando eles cometem erros, a Bíblia também retrata. E retrata também com detalhes, assim como retratou de Jacó, assim como retratou de Abraão, assim como retratou de Moisés, assim como retratou de vários homens da Bíblia que nós temos referência, assim como retratou de Davi, que é um grande homem de Deus, porém que cometeu este pecado. No nosso tópico 1, segundo o coração de Deus, parte 1, o homem segundo o coração de Deus. A expressão homem segundo o coração, segundo o seu coração, fala de alguém que procura agradar ao Senhor. Davi era um homem que procurava de todas as maneiras agradar a Deus, quando ele trouxe a arca da casa de Obed-Edom, quando ele veio dançando, se alegrando, quando ele colocou no coração construir um templo para Deus, um templo, uma coisa mais gloriosa. Claro, irmãos, naquela época, a Bíblia não vai dizer isso, mas naquela época outros deuses tinham templos fenomenais, templos grandiosos. Não que Davi queria que o templo de Deus fosse maior que esses, não. Por isso que ele disse, olha, eu moro em palácio e Deus mora em cabanas, porque ali em Siló era como se fosse uma tenda. Não era exatamente um templo como depois como Davi construiu. Então nós vemos que, claro, em Siló, que depois que a arca ela foi levada pelos filisteus, que aí ele morreu naquela época, e os filhos de Eli também morreram na batalha, porque eram sacerdotes terríveis, e aí ficou preso, e aí depois trouxe a casa de Obed-Edom, porque o povo, os filisteus não aguentaram ficar com a arca, porque só trouxe maldição, e aí ficou lá muito tempo, foi abençoado, e Davi trouxe. Davi sempre procurava agradar a Deus, e nós vemos as composições dos Salmos, com composições abençoadoras, de que forma que Davi se expressa diante de Deus. Mas isso, meus irmãos, também não quer dizer que ele está imune ao pecado, porque o pecado, nós agradamos a Deus, buscamos a Deus, queremos estar em Deus, mas também temos que fugir da aparência do mal. Davi era um escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi era um escolhido de Deus. Isso não quer dizer que o escolhido de Deus não peca contra Deus, né? O escolhido de Deus é um escolhido de Deus, não faz. Não, irmãos, Davi era escolhido de Deus e ele pecou contra Deus, ele deu lugar ao diabo. De que forma? Quando não foi para a guerra, foi o primeiro passo. Porque o diabo ele nunca chega na nossa vida de uma vez, ele vai nos cercando, ele vai ali na espreita, quando ele vê que nós estamos dando uma brecha, ele vem e dá o bote. É assim que o diabo faz. E aqui, no tópico 2, deixa eu só me achar aqui, no tópico 2, o ambiente em que Davi pecou, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido, né? Nós vemos aqui, nós já falamos sobre isso, Davi era para ter ido à guerra e não foi. Então já começou aí o erro, né? Quando era para fazer uma coisa e não fez aquilo que deveria ter feito. E aí ele criou um ambiente propício, porque quem ficava ali nas cercanias do palácio eram as mulheres ficaram à vontade, porque já que os homens estão todos na guerra, os valentes e tudo ali, ficava um soldado ou outro que já sabia como era a rotina, então não tinha muito assim que se preocupar. Então ela estava tomando banho tranquilo, não como só ela, mas outras mulheres também provavelmente iam estar ali. Mas Betseba chamou a atenção de Davi, claro, uma mulher muito bonita e atraente, é claro que chamaria a atenção do homem, e Davi também gostava de mulheres, né? Gostava de mulheres no sentido ainda elevado da palavra, porque o homem tem que gostar de mulheres, mas Davi, ele gostava de ter muitas mulheres, né? Salomão gostou mais ainda, e nós vemos o que aconteceu, mas vemos aqui o que aconteceu com Davi. Davi, ele gostou dessa mulher, se atraiu por essa mulher, se afeiçoou por essa mulher, por quê? Porque estava no lugar errado e na hora errada. No momento errado, como aconteceu com Eva, estava na hora errada e no momento errado, no lugar errado, e aí o inimigo das nossas almas a atraiu até a árvore, assim como atraiu Davi, e aí ela desejou aquele fruto, assim como Davi também desejou Betseba, de uma forma promíscua, e aí aconteceu um adultério. Parte 2. Os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela, né? Assim como aconteceu com Davi. Quando a pessoa deseja o pecado, ainda mais um pecado como esse, que tem que ser um pecado planejado, um pecado de adultério, é um
pecado planejado, não é um pecado que o homem está assim, daqui a pouco ele vai e comete de uma forma deliberada, não. O pecado de adultério, que é um pecado terrível, terrível, porque não somente prejudica a nossa relação com Deus, mas também prejudica a relação do homem com sua família, com a sociedade, aonde vive. As pessoas, não, vai lá pedir perdão, tá tudo certo. Nós vimos as consequências, porque as pessoas acham que pecado, mentira é um tipo de pecado. Mentira é um pecado, é pecado. Adultério também é pecado, mas qual tem a consequência pior? Porque o pecado de adultério vem com a mentira, vem desencadeia vários pecados. Então aqui nós vemos que os meios que contribuem para as práticas do pecado é o quê? É não dar voz, não dar ouvido à voz do Espírito Santo. E aí já começa o inimigo a trabalhar na nossa alma, trabalhar na nossa vida. Então é por isso, meus irmãos, que nós temos que fugir da aparência do mal, fugir mesmo, não tentar fazer como José mesmo. José, quando ele viu aquela mulher lá, que devia ser uma mulher muito bonita, e ali ele se sentia atraído por ela, com certeza, estava ali no palácio. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E achar uma mulher bonita não é pecado. O pecado é nós desejarmos a mulher assim como nós desejamos as nossas esposas. Então aqui nós vemos que os meios que contribuíram para a prática do pecado foram esses. Ele deu lugar, ele desejou, ao invés de ele fugir da aparência do mal, ele ficou olhando. É como um pensamento. Os homens, as mulheres, as pessoas pensam. Passam vários pensamentos da nossa mente, porque o inimigo ele vai jogando pensamentos. Mas se você e eu, se nós pegarmos aquele pensamento e começarmos a alimentarmos, imaginarmos, e foi dormir pensando, acordar pensando, você está alimentando ele. E aí é onde o inimigo trabalha na nossa vida, e aí começa já a questão de um pecado mais terrível, que é um pecado planejado como o adultério. Aqui no tópico 3, o adultério, o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. Olha, que coisa interessante, porque a pessoa acha que cometeu pecado e que só faz mal para ela mesma. Principalmente o pecado de adultério. Principalmente o pecado de adultério. Ah, não, eu vou lá, peço perdão para minha mulher, ou a mulher pede perdão para o esposo e não tem mais sequelas. Não, é melhor, irmãos, é fugir mesmo. E aqui, como Davi não fez isso, nós vemos que o pecado gera outro pecado. O pecado de adultério de Davi gerou o quê? A falta de arrependimento dele, porque ele não se arrependeu, pelo contrário, ele tentou encobrir o pecado com a mentira, tentando fazer com que o Urias fosse até a sua casa, ter relações com até a casa de Urias fosse até a casa dele, no caso a casa de Urias, ter relações com Betseba, sua esposa, para que o filho fosse dele. E aí, como ele não fez, aí Davi falou, não tem jeito, eu vou ter que matar ele, porque Davi queria encobrir, até então Davi não tinha se arrependido. Então o pecado que foi gerando outros pecados, o pecado da mentira, o pecado de querer acobertar aquilo que fez, a transgressão. E aí Davi desiste de matar Urias. E aí outro pecado, o pecado de homicídio. Então nós vemos, irmãos, que um homem morreu, não somente um homem, porque aqui na lição vai dizer muito específico. Não somente um homem, aqui no 2, o homicídio de Davi, não somente Urias morreu naquela batalha. Outros homens também morreram por causa do pecado de Davi. Davi foi culpado daquele sangue. Nós vemos o que aconteceu com a casa de Davi. E seu comandante, Joabe, sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Joabe sabia. E Joabe consentiu com Davi. Então, Davi, ele adulterou, ele cometeu um assassinato, cometeu um homicídio, não somente de um homem, mas de muitos homens. Tentou acobertar isso, não precisa nem dizer, porque, né? E também, nós vemos que ele também coagiu, apesar que a pessoa coagiu porque quis, Joabe, para que pudesse colocar Urias nos últimos homens eram mais valentes. Então veja que um abismo chama outro abismo. E não foi diferente na vida de Davi. Um abismo chamou outro abismo. E aqui
Tentativa de Davi para evitar as suspeitas do pecado. Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luta, imediatamente Davi tomou Betseba como esposa. Então aqui nós vemos, agora Davi quis ser bonzinho. E agora ele quis passar por bom homem. Ele vai agora consolar a viúva. Nossa, e a viúva está grávida. Que homem bondoso este homem. Agora ele quer se passar por bonzinho. Mas aí depois nós vamos ver Natã falando do pecado dele, contando uma parábola para ele e falando acerca do pecado dele, trazendo oculto, trazendo às claras, vamos dizer assim, aquilo que estava oculto. Então nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. Nada está encoberto diante de Deus. Tudo poderia ter passado desapercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado o contra dizendo, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então aí nós vemos como aconteceu o arrependimento. Davi, infelizmente, só se arrependeu depois que foi descoberta a sua trama, o seu assassinato, o seu adultério. Só depois que foi descoberto, porque o Deus que pode todas as coisas trouxe à tona, trouxe às claras aquilo que estava no escuro, trouxe à luz aquilo que estava nas trevas. Só aí, infelizmente, só aí que Davi se arrependeu. E aí as consequências foram terríveis. O reino que era para ser forte, ter se expandido, mas ser abençoado, acabou seu próprio filho. O filho estuprou a irmã, e o outro filho que assassinou o irmão, e o filho deitou com as mulheres, com as concubinas de Davi em praça pública, teve relações com elas, estava ali coagindo, conversando com o povo a respeito, para trazer o povo para si, e tomou o lugar do seu pai, e depois teve guerra entre seu pai e o filho, depois o filho morreu. Irmãos, que terrível que foi a consequência do pecado de Davi. Que Deus nos guarde, pais de família, mães de família, que Deus guarde a nossa vida do adultério. Se cometeu adultério, fale, peça perdão, que ainda possa haver um arrependimento. Se ainda houver arrependimento, se arrependa e que Deus nos guarde. E a nossa conclusão. O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessamos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Quem confessa e deixa, não precisa ser alguém pegar o celular e ir lá filmar. Não, irmãos. De livre e espontânea vontade, você não precisa ser pega no ato para poder se arrepender, porque isso não é arrependimento, é remorso. A pessoa tem que se arrepender verdadeiramente para que Deus possa ajudá-la a, quando vier as consequências que vão vir, Deus possa ajudar a vencer todas as batalhas que vão vir. Isso é uma coisa muito séria mesmo, muito. O adultério é um pecado muito sério. E muitos de nós estamos brincando com isso. Muitos de nós estamos flertando com este pecado. Tanto homens quanto mulheres. Então, que Deus nos guarde. Fuja, corra, faça o que for preciso, mas não peça para Deus para não. Mas eu já cometi. Peça perdão para Deus com lágrimas, com súplicas. E o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus que tem uma graça abundante, vai nos consolar e vai nos ajudar quando verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos pecados. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidado a se inscrever no nosso canal, dê um like e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.